Turma de máquinas de fluxo. Gente, eu vou tentar fazer um vídeo bem sucinto aqui, porque a ideia é vocês assistirem esse vídeo no lugar da aula em tempo real no aplicativo. Eu vou estar virtual no aplicativo para tirar qualquer dúvida durante todo o horário de aula, mas a ideia é que eu mande para vocês esse vídeo já gravado para evitar instabilidades de internet, tá legal? Vamos testando, se der certo sim, a gente continua todas as aulas dessa forma, nesse tempo de quarentena, senão nós vamos aprimorando conforme a vontade de vocês, o que ficar melhor para nós, tá legal? Então vamos lá, eu vou tentar colocando aqui o slide enquanto eu falo, para ficar o mais próximo da nossa realidade em sala de aula, tá? A ideia é que fique até melhor, vamos ver o tanto que a gente consegue fazer bacana aqui, isso é muito divertido. Pessoal, então, seguindo o nosso cronograma, hoje, dia 24, nós vamos falar de dimensionamento da tubulação de instalação, tá? E na próxima aula, quinta-feira, altura manométrica e assim sucessivamente. O nosso objetivo é ser capaz de projetar uma instalação de bombeamento e escolher uma motobomba para essa instalação. Opa, Henrique, mas até a última aula a gente estava falando de aplicações, elementos construtivos, e agora a gente já vai dimensionar? Isso mesmo, o tempo voa, o semestre passa rápido e a gente precisa contemplar esse conteúdo. Nesse tempo que eu estou virtual com vocês, no aplicativo, eu posso tirar dúvida do que a gente já falou, sem problemas, dúvida do que a gente falou, do que a gente está falando nesse vídeo, do que está por vir, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá legal? Então, o objetivo da aula de hoje é dimensionar a tubulação. E nas próximas aulas, então, a gente vai estar utilizando esse material de hoje em sequência. Primeiro, nós vamos dimensionar a instalação com um cálculo de diâmetro que nós vamos fazer hoje. Na próxima aula, nós vamos evoluir para a altura e, finalmente, selecionar a motobomba. Ao final dessas três etapas, que é diâmetro, altura e motobomba, nós vamos ter terminado o problema que inicia aqui com essa gravação, com essa aula de hoje, tá? Então aqui eu aproveito a oportunidade para mostrar para vocês a ilustração de uma instalação de bombeamento. Pessoal, eu vou falar um pouco rápido aqui para não ficar um vídeo muito longo. Vocês sabem que tem aquelas ferramentas de vídeo que dá para diminuir a velocidade ou aumentar. Qualquer coisa eu tiro dúvidas sobre isso também. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, nos próximos vídeos eu tento moderar nisso daí. Então, observem essa imagem de uma instalação de bombeamento. Aproveitem, se precisar pausar o vídeo, observa cada detalhe. Antes da gente entrar nesses itens A, B e C, olhem aí na imagem que nós temos aqui um nível inferior, tem um nível superior. Vocês conseguem ver uma linha que liga a representação da motobomba a um reservatório inferior, que está aí uma VPC, válvula de pé e crivo. Lá no nível superior, vocês veem que tem um outro reservatório. Nós vamos contemplar esses elementos da instalação de bombeamento numa próxima aula, porque nós vamos aproveitar essa instalação ao longo das aulas, dessa aula e das que vêm, das que se seguem. Para nós sermos capazes de projetar essa instalação que está esboçada aí, nós vamos precisar trabalhar algumas variáveis. Só ainda observando essa instalação, vocês observem que tem níveis que estão marcados aí, um de 16 metros, outro de 18 metros. Tem esses itens aí, então VPC, válvula de pé e crivo, C é uma curva de 90 graus, VR, vocês conseguem ver na legenda, é uma válvula de retenção, tipo leve, VG é o registro globo, ou válvula registro. Nós temos a C45, que é uma curva de 45 graus, e qualquer outro elemento vocês conseguem ver aí na legenda. Agora vamos aos itens A, B e C. O item A, dimensionar a tubulação, calcular diâmetros para uma vazão de 20 metros cúbicos por hora. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós temos que ser capazes de determinar qual vai ser o diâmetro da tubulação. E o que nos foi dado é a vazão de 20 metros cúbicos por hora. Em uma outra aula, nós vamos ver, determinar a altura manométrica correspondente a essa vazão. Nós vamos ver como é que determina essa altura manométrica, o que é isso. Nós vamos ver em um outro momento. E, finalmente, selecionar a motobomba. Vamos focar nesse item A, que está aí. Tá? O que é o item A?
dimensionar a tubulação. A primeira coisa que nós precisamos para fazer esse dimensionamento é um esboço, um desenho da instalação. Nós temos esse esboço que eu acabei de mostrar para vocês. Eu anexei na plataforma virtual a imagem, caso vocês queiram abri-la e tê-la de um lado, o vídeo do outro, para poder acompanhar com a imagem, tá? O que nos foi dado? Foi dado, além das informações que tem no esboço, a vazão, que acontece de ser de 20 metros cúbicos por hora. O que nós precisamos achar nesse primeiro momento? O diâmetro da tubulação. Dimensionar, no caso aí, seria obter esse diâmetro, tá legal? Como que nós vamos proceder com a resolução, com a análise? Bom, vazão que nos foi dado, não é? Volume por tempo, metros cúbicos por hora. Legal. Nós temos vazão, precisamos de diâmetro. E aí, vocês já pensaram como correlacionar esses itens, essas variáveis? Bom, vazão que está sendo representada aí por um Q, está em metros cúbicos, né, por... tempo, está em hora, mas o padrão de tempo no sistema internacional não é segundo? É segundo ou é hora? Uma hora são 60 minutos, 60 vezes 60 segundos, então uma hora são 3.600 segundos. É segundos que nós vamos utilizar. E aí, como é que faz? Me deu uma vazão em 20 metros cúbicos por hora, mas eu preciso disso aí em segundos para trabalhar. Então, nós vamos converter, 20 metros cúbicos por hora, multiplicar por uma hora sobre 3.600 segundos, corta as horas, nós vamos ter vazão de 0,055 metros cúbicos por segundo. Só explicando o que foi feito. Nós vamos obter um diâmetro a partir de uma vazão. Nós vamos correlacionar esse diâmetro com a vazão. Mas antes de nós continuarmos, é importante colocarmos as unidades no sistema internacional para não intercorrer em erro de cálculo ao longo da resolução do problema. Eu não sei se vocês lembram lá na nossa primeira aula presencial que eu falei sobre atenção com as unidades. Então a primeira coisa que a gente fez foi converter a unidade da vazão que nos foi dada. Em vez de usar o 20 metros cúbicos por hora, nós vamos utilizar 0,055 metros cúbicos por segundo, conforme vocês conseguem ver aí. Tá legal? Beleza. Atualizei a vazão. Agora, como que eu vou correlacionar a vazão com o diâmetro? Pensem. Já pensaram? Que bom. Então tá, eu vou só reproduzir o que vocês pensaram. Então, vazão metros cúbicos por segundo. Vazão, pessoal, pode ser representada por velocidade vezes área. Não foi isso que vocês pensaram? Sabia. Foi isso aí mesmo. Então, metros cúbicos por segundo é igual a velocidade, que é metros por segundo, vezes metros quadrados, que é a área. Muito bem. Bom, área de quê que nós estamos falando? Não é uma tubulação? Eu quero o diâmetro da tubulação? Então, como é que é a área, de uma superfície circular? Como é que é? Peraí, eu não escutei. R, como é que é? Isso, eu quero o diâmetro 2 vezes o raio. Não pode ser dado por D ao quadrado sobre 4? É isso aí? Muito bom, é isso mesmo. Então, nós temos que a vazão é velocidade vezes D ao quadrado sobre 4, não é? Ótimo. E agora? Nós vamos fazer um método iterativo. Por quê? Eu tenho a vazão e eu preciso achar um diâmetro. Beleza. Eu sei que o Q, vazão, a velocidade, vezes D ao quadrado sobre 4. Quais são as incógnitas aí? Velocidade está como incógnita e diâmetro também. Então, o que acontece? Eu tenho duas incógnitas. Mas, e aí, como é que eu faço? Pessoal, quando a gente resolve esse tipo de problema, nós vamos ter uma tabela. Aqui eu apresento para vocês um exemplo. Uma tabela com velocidades recomendadas na aspiração e no recalque. Acontece que a gente tem essa tabela aí para trabalhar. Gente, mais para frente eu vou explicar de onde surgem essas tabelas. Por enquanto, eu quero que vocês aprendam a lidar com isso. Para esse problema, vocês têm essa tabela aí. Observem na coluna à esquerda que nós temos diâmetros 1, 2, 3, 4, aí pula lá para 6, 8, 10 e 12. E para esse diâmetro que está em polegadas, esses números, nós vamos ter o valor dele em milímetros
E finalmente outras duas grandes colunas, uma para linha de aspiração e uma para linha de recalque. E tem os fluidos. Nós estamos trabalhando com qual fluido? Água. Então vocês vão observar as colunas que tem água. Água para aspiração e água para recalque, tá bom? Beleza, vamos colocar essa tabela pequenininha aqui na nossa folha de engenharia para continuar a resolução do problema. Então a vazão é 0,0055 metros cúbicos por segundo, né? Que isso vai ser igual a velocidade vezes d ao quadrado sobre 4. Eu preciso isolar velocidade ou diâmetro e, uma vez isolado um deles, eu vou testar. Eu vou pegar um valor da tabela. Por exemplo, se eu isolar a velocidade, eu vou colocar um valor de diâmetro da tabela e vou ver o valor que eu obtenho, vou comparar com o que tem na tabela. Se eu isolar diâmetro, vou testar um valor de velocidade e vou comparar o diâmetro que eu obter com o da tabela. Nós vamos testar todas essas opções da tabela, ou pelo menos a maioria delas, e vamos escolher os que ficarem mais próximos do que está na tabela. Pessoal, que bom que eu estou gravando o vídeo e disponibilizando para vocês, né? Porque muita coisa que eu estou falando aqui deve estar confusa. Se for preciso, assiste mais do que uma vez. O vídeo é curto. Tá. Então tá, eu vou isolar V ou D. O que vocês escolhem? Pensem aí, com vocês. Tá, ótimo. Já deu tempo, né? Se você isolar a velocidade, vai ser velocidade é igual a 4 vezes a vazão dividido pelo diâmetro ao quadrado. Se você escolher isolar o diâmetro é igual a raiz quadrada de 4 vezes a vazão sobre velocidade. E aí, qual equação dessas aí vocês preferem trabalhar? Isso, foi o que eu pensei. Você prefere trabalhar com tirar a raiz quadrada, né? Então vamos isolar a velocidade. Velocidade é igual a 4 vezes vazão dividido por diâmetro quadrado. Então eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei que é o método iterativo? Como eu tenho duas incógnitas, eu vou ter que testar um valor de um, ver o valor que eu obtenho e comparar na tabela. Isso é uma iteração. Primeira tarefa para casa, diferença entre iteração e interação. Nós estamos interagindo aqui e interagindo com uma iteração. Beleza. Então, V é igual a 4 vezes Q dividido por D ao quadrado. Vamos testar o valor da primeira linha? Então, nessa equação, eu tenho o valor de Q, que é 0,0055 metros cúbicos por segundo. Eu vou aplicar na equação o valor do diâmetro. Essa primeira linha que eu destaquei para vocês em vermelho é de 25 milímetros. Então, eu vou colocar esse valor na equação. 25 milímetros eu vou colocar em metros, que é o Sistema Internacional de Unidades. 0,025 metros ao quadrado. Desculpem que vai estar escrito um 2 ali, mas é ao quadrado na hora que vocês olharem a equação, tá? Eu vou obter uma velocidade de 11,32 metros por segundo. Comparem na tabela. Qual é a velocidade recomendada para a linha de aspiração para a água? 0,5 metros por segundo. Parece com 11,32? Está bem diferente, né? Agora olha na coluna de recalque. A velocidade está de 1 metro por segundo. Parece com 11,32? Está bem diferente, né? Vamos tentar um outro valor? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Olha, ó, agora vai aparecer uma linha azul. Vou testar o diâmetro de 200 milímetros, ou 0,2 metros. Aplicando na equação, eu obtenho uma velocidade de 0,1768 metros por segundo. Olha, já parece um pouco mais com a respectiva velocidade para a linha de aspiração, que é 0,75. E agora vamos comparar com a de recalque? 1,75. Está bem diferente, né? Quase 10 vezes a diferença. Vamos testar outro valor? Esse dali que eu marquei agora é de roxo. Aí a gente aplica lá os 0,05 metros ou 50 milímetros. Nós vamos ter uma velocidade de 2,38. Vamos testar outro valor? O de 150 milímetros. Ok. Vamos testar outro valor. Olhem aí. Para 75 milímetros, agora para 100 milímetros. Obtive todas essas velocidades. Vamos organizar isso aqui melhor. Vamos organizar. Ótimo. Então tem aí a velocidade para o diâmetro de 1 polegada, 2, 3, 4, 6 e 8. São esses que estão marcados, coloridinhos aí na tabela. O que eu vou fazer agora? Eu calculei, eu peguei o quê? A velocidade que eu isolei, coloquei 4 vezes a vazão que eu tenho e dividi pelo diâmetro que está na tabela para essas velocidades.
Vou comparar com os valores tabelados para aspiração e para recalque. Tirei os valores da tabela, como vocês podem ver aí. Olha, esse primeiro caso em vermelho, a velocidade que eu obtive ficou muito diferente da velocidade tabelada para aspiração e muito diferente para de recalque também. Vocês concordam comigo? Observem os outros e me falem qual que está mais parecido. Qual dessas vezes, qual cor está mais parecido com a respectiva de aspiração e qual que está mais parecida com a respectiva de recalque. Enquanto eu hidrato aqui, vocês precisam hidratar também, viu? Hashtag beba água. Segunda tarefa de hoje, beber 2 litros de água amanhã, pelo menos. Beleza, gente? Agora que vocês já pensaram, observem aí. Olha essa V3 aí, olha como é que ela ficou próxima do valor preconizado na tabela para recalque. Agora, olha a V4, ela ficou bem próxima do valor preconizado para aspiração, não ficou? Muito bem. Então, o diâmetro, portanto, eu não falei com vocês, esses 3 pontinhos aí é o símbolo de portanto, não sei se vocês já sabem disso. Tá. Portanto, um diâmetro vai ser de 0,075 metros, ou 75 milímetros. O outro, 100 milímetros. O primeiro para aspiração e o segundo para recalque. É isso aí mesmo? Vamos conferir aqui. V4 ficou combinando com a aspiração. V4. Opa! É o contrário, pessoal. Só troca aí. Eu coloquei em cima aspiração, recalque é o contrário, tá bom? Agora que eu fui observar isso aí. Foi para testar vocês. Obrigado por ter me falado. Ótimo. Então a gente fez aí o esboço, desenho da instalação a gente já tem. A vazão nós tínhamos como dado, achamos o diâmetro e na resolução nós precisamos fazer o quê? Converter para o sistema de unidades a vazão, isolar a velocidade e fazer o método iterativo com a tabela. Dessa forma, nós obtivemos o diâmetro de aspiração e o diâmetro de recalque. Com uma ressalva, eu coloquei aqui no slide, é o contrário. O de recalque é o primeiro, o de aspiração o segundo, tá? Aí, ó, só destacando aí para vocês. E isso é o primeiro item, o item A, tá, pessoal? A gente falou aí em torno de 15 minutos, ok? A próxima missão, já dei 2 tarefas para vocês, né? A primeira, diferença de interação e interação. A segunda, beba muita água amanhã. E a terceira tarefa é tentar fazer o item B antes da nossa próxima aula, que é determinar a altura manométrica. É o item B desse desenho que está aí, tá? É o desafio de vocês para a próxima aula. Gente, eu tentei fazer um vídeo bem objetivo, bem rápido. Inclusive, eu não tive nem tempo de fazer edição, de cortar uma coisa ou outra, tá? Mas foi muito carinho, tá? Muita dedicação que eu tentei preparar esse material sucinto para vocês. Qualquer dúvida, lembre que eu estou online agora no sistema, no horário de aula. E se não der tempo de tirar as dúvidas no horário de aula, pode contactar pelo sistema mesmo, na sala de discussões, pelo Google Classroom, ou se quiser mandar e-mail, fiquem à vontade. Tá legal? Eu espero que essa experiência de ensino à distância seja tão proveitosa para vocês quanto ela está sendo para mim. É bastante divertida essa interação virtual. E fiquem em casa, hashtag fiquem em casa.